Estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é 4 de junho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, eu vou procurar ser rápido na leitura aqui do texto, já que o vídeo vai ficar um pouquinho longo por conta do vídeo que eu vou trazer para vocês aqui, tá certo? Que vale muito a pena você assistir isso aqui, vai esclarecer muita coisa. Só para resumir rapidinho, vocês sabem que lá no TSE, depois que o Barroso entrou, né, vão colocar os processos contra o presidente para caçar a chapa dele e a do Mourão para andar agora. Essa semana que vem parece que já vai ter uma votação. Enfim, é aquela palhaçada de sempre que a gente conhece, né? Bom, vamos à matéria. Bolsonaro poderá reagir caso haja essa questão do impeachment ou da cassação. Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, pede notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte nosso canal, gosta dos trabalhos, seja um apoiador, seja um colaborador. Olha só aqui. Se tentarem o impeachment ou cassação da chapa, Bolsonaro vai reagir, alerta jurista. Tem um vídeo, vou mostrar pra vocês. Em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, Quintanilha afirma que nunca viu em seus 20 anos no ramo do direito, como advogado e professor, casos como os que estão acontecendo no Brasil. É muito grave o que tem acontecido. O STF tem diversas atribuições e isso acontece porque a Constituição brasileira também é muito grande. Após o período militar, houve a necessidade de construir uma Constituição que abarcasse muitos direitos. Fala-se até que tem muitos direitos e poucos deveres. Não se prevêem, de outro lado, certos mecanismos para evitar abusos de poder. Explicou o jurista, que entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Celso de Mello, do STF, por suposto crime de abuso de autoridade ao retirar o sigilo da reunião ministerial. Para Quintanilha, a corda está sendo esticada ao limite desde o início do mandato do presidente Bolsonaro, eleito com quase 58 milhões de votos em uma eleição que ocorreu de forma limpa. No entanto, pessoas comunistas infiltradas estão fazendo de tudo para tirá-lo do poder. Se tentarem abrir o impeachment contra ele ou tentar fazer a cassação da chapa, no TSE, o presidente vai reagir como ele prometeu, junto com as Forças Armadas. Não digo golpe, mas um sentido de mediação para que os poderes voltem aos seus devidos lugares, completou. Vamos ver o vídeo aqui, gente. Vai falar sobre o inquérito das fake news, muita coisa. Fica aí, vale a pena, gente. Não sai, não. Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o jurista Henrique Quintanilha. Obrigada por conversar conosco. Obrigado a você, Berenice, e um salve ao pessoal aí que assiste o Jornal da Cidade Online, esse canal que dá total independência e liberdade da gente discutir aqui as ideias, e que não foi alvo, né, dessa terrível atitude, mais uma, do ministro Alexandre de Moraes, nesse inquérito do fim do mundo aí, de anteontem, e que sobreviveu também já aos ataques desse aí sim, perfil fake Sleep Giants, né, que tentou derrubar a rede do você. O STF, como sempre, está em destaque nas nossas conversas, né? Celso de Mello pedindo o celular do presidente, dizendo que ia convocar os generais por debaixo de vara para depor. Alexandre de Moraes e o inquérito das fake news. O que o senhor pode comentar sobre esses assuntos? Berenice, amigo do Jornal da Cidade Online, veja bem, vou fazer 15 anos de formatura, né? Eu, como advogado, e já tive a oportunidade de dar aula, de lecionar para alunos de direito, para alunos também que não eram do curso de direito. A gente já teve a oportunidade de trabalhar com magistrados e trabalhar dentro e fora do Poder Judiciário. Me alarma ver essa situação que a gente está vivendo no país. Eu confesso a você que nem nas minhas aulas, ou como aluno ou como professor, eu nunca tive, nem vi ao longo desse tempo, somando com minha faculdade, né, 20 anos que eu estudo Direito, eu nunca vi falar de um caso como esse. Nem na história, nem citado em outro país, nem muito menos no Brasil. Então, é muito grave o que tem acontecido. Eu explicava ontem a algumas pessoas o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, Berenice, veja bem, ele no Brasil, ele é muito grande, ele abarca uma série de competências, né? Para quem não é da área jurídica, competências são atribuições conferidas pela Constituição.
Então, ele tem diversas atribuições, e isso acontece porque a Constituição brasileira também é muito grande. Após, né, o período militar, houve uma necessidade de se construir uma Constituição que se abarcasse, que trouxesse muitos direitos, né? Fala-se até que tem muitos direitos e poucos deveres. Na verdade, se inchou a Constituição de muitos direitos para com o Estado, né? E não se previu, de outro lado, certos mecanismos para se evitar abusos de poder. Dito isso, a gente observa que durante esses 31, 32 anos de Constituição, o Poder Judiciário, não falando dos seus membros, mas da estrutura do Poder Judiciário, e assim como o Ministério Público, passou a adquirir uma relevância muito maior do que em outros períodos democráticos no Brasil. Por quê? Diferente de como aconteceu na França, depois da Revolução Francesa, que é a origem do nosso Estado de Direito, né? Os juízes não se tornaram no Brasil mais aplicadores da lei, como é na França, como é na Suécia, como é na série de países, até no próprio Estados Unidos. O juiz brasileiro, a judicatura, a magistratura no Brasil, passou a se achar acima de todos. Primeiro, eu começo a dizer pela própria lei da magistratura. Só para início de conversa, juiz é a única classe, assim como o Ministério Público, que tem igualdade de direitos e prerrogativas, que tem 2 meses de férias. O que é que justifica o juiz ter 2 meses de férias por ano e um pedreiro, um mestre de obras, um taxista, um encanador, um balconista, um vendedor ter 1 mês de férias? O que é que justifica isso? Boa pergunta, né? Você vê que juízes, magistrados que não cumprem o seu papel, que cometem venda de sentenças, como a gente vê por aí em algumas operações, como teve aqui na Bahia, na Operação Faroeste deles. Você veja, esse pessoal vai acabar onde? Na cadeia? Não. Vão acabar tendo aposentadoria compulsória. Quer dizer, vão ficar sem trabalhar, recebendo o teto do Supremo Tribunal Federal, que é R$39 mil bruto por mês. Né? Então, assim, há um problema grave acontecendo nesse sentido. Até pouco tempo atrás, nós vimos, além do vencimento, né, do subsídio, como a gente chama dos magistrados, você tinha alguns auxílios que são proibidos pela Constituição, e além do valor fixado em lei. E isso é justamente para evitar abusos, porque se é o próprio Poder Judiciário que faz o seu orçamento, os seus tribunais têm autonomia para isso, você não pode admitir que se tenham parcelas escondidas, extra. Então é justamente por isso que a Constituição brasileira proíbe. E é dos países democráticos também. Mas se tinha um auxílio moradia de quase R$5 mil, quer dizer, o sujeito passa no concurso, às vezes tem até uma esposa que mora com ele, que é juíza também, mora na cidade dele, tem um apartamento próprio, então vai recebendo R$5 mil por mês, que é salário de muita gente, né? Salário mínimo no Brasil é de R$1.000. Então, assim, só para a gente ter essa ideia, isso estava sendo guardado pelo ministro Luiz Fux, né? O ministro Luiz Fux estava com isso na gaveta, até que meses atrás foi negociado com a categoria, imagine, para dar um aumento de 16% para a magistratura, em compensação retirar o auxílio moradia. Só um exemplo. 2018, gente. Que absurdo. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Um dia, conversando com um conhecido meu promotor, ele falou para mim, dando risada, você sabe que o Supremo acabou com o auxílio moradia, isso ano passado. Mas ele é promotor de Minas Gerais, mas a gente deu um jeito lá, o Ministério Público de Minas Gerais deu um jeitinho, e a gente coloca outra rubrica e vende férias. Veja bem, eles têm 2 meses de férias, vende férias, tem alguns tipos de verba que a gente consegue pelo orçamento manipular, e a gente está recebendo do mesmo jeito, dando risada. Isso é um promotor de justiça, que foi conhecido meu antes, ficou muito tempo estudando para concurso. Quer dizer, eu sinceramente não disse nada a ele, eu fiquei estupefato. A gente não tem nem como denunciar isso, porque os ministérios públicos e os judiciários estaduais, eles ficam com o controle mais rarefeito. Já no Judiciário Federal isso é mais difícil de acontecer. Eu estou te contando tudo isso porque isso é a origem do Supremo hipertrofiado de poder. O normal de uma Suprema Corte, eu vou te dar 2 exemplos, como nos Estados Unidos, o caso da Suprema Corte, que tem esse nome lá, tem 9 membros, nós tivemos um modelo copiado de lá para cá, com 11 membros. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela não se intromete nos atos do Poder Executivo. E é simples entender porque ela não se intromete, porque ela só trata de questões constitucionais. E a Constituição dos Estados Unidos, ela é muito restrita. Ela coloca sobre a proteção da Constituição
apenas aquilo que seja de alta relevância para o Estado. O Bill of Rights, ou seja, o rol de direitos e garantias fundamentais, basicamente. A nossa Constituição fala de família, fala de seguridade social, fala de economia, fala de direito trabalhista. Nossa Constituição fala de tudo. Então, e além disso, dá foro privilegiado, porque o nome é foro privilegiado. Tecnicamente, a gente chama de foro por prerrogativa de função. Você tem foro privilegiado para todos os deputados, senadores e ministros de Estado, comandantes das forças e o presidente da República no Supremo Tribunal Federal por crime. Então, se um ministro daquele quiser colocar no gabinete, na gaveta dele, um processo ou um inquérito de um parlamentar, ele coloca por amizade, não sei. Então, você tem um Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal penal de exceção, porque só trata de questões de político, porque o cidadão comum vai julgado por um juiz normal, de primeiro grau. Você tem o Supremo Tribunal Federal, que todos os recursos acabam chegando nele, então é como se fosse uma quarta instância processual de todos os processos, trabalhista, civil, família, criminal, para as pessoas entenderem, inclusive criminal. A gente vê o caso de Michel Temer, o caso lá do empresário do Rio de Janeiro, em que Gilmar Mendes foi padrinho de casamento. O habeas corpus negado em primeira instância, você entra com outro em segunda instância, outro no STJ, e o quarto habeas corpus vai para o Supremo. Esse pessoal, exemplo, Michel Temer, exemplo, o empresário lá que eu esqueci o nome, lá no Rio de Janeiro, de linha de ônibus, foi parar com o Gilmar Mendes. Quer dizer, em menos de 24, 48 horas o cara é solto. Nós vemos pessoas comuns, às vezes de forma, porque o nome foi trocado, a pessoa é anônima e tem um CPF diferente. Eu vi vários casos já, a gente viu recentemente na imprensa, 15 dias presa para ser solta, para que o juiz apreciasse o pedido de relaxamento de prisão. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem agido, e essa crítica não é a instituição, porque todo país democrático tem uma Suprema Corte. Os Estados Unidos tem, a Suécia tem, cada um com o seu nome. A França tem, todos os países democráticos têm. A Alemanha tem, que a gente também usa muito como parâmetro, Supremo Tribunal Federal Alemão. Então, assim, só que a Suprema Corte Brasileira, ela não é uma corte constitucional só. Ela é uma corte constitucional e um tribunal penal excepcional para pessoas consideradas acima dos cidadãos comuns, porque nos Estados Unidos uma autoridade é julgada pelo juiz comum. Pela primeira instância. Certo? Você tem um Supremo Tribunal Federal em que ele julga todo tipo de processo. Basta você ter advogado, dinheiro, que você chega ao Supremo Tribunal Federal, você suspende os processos e você consegue rolar esse processo até lá em cima. Então, essa hipertrofia de poder do Supremo Tribunal Federal e essa nota de política e esse ingrediente político que chega ao Supremo ao longo desses 32 anos, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária, vem desde a República Antiga, velha. Mas eu digo, o Supremo Tribunal Federal, com a sua Constituição atual, né, com base na Constituição de 88, ele vem com esse elemento político, não é porque o Supremo Tribunal Federal tem uma Constituição para aplicar e guardar muito ampla só. É porque quem transita por lá são grandes empresários, políticos acusados de crimes, e isso torna a corte, de um certo modo, para o cidadão comum, para nós juristas até, nos deixa em dúvida até que ponto vai ou não a imparcialidade desses membros. Um colega meu falou, cuidado, se você tiver algum processo lá no Supremo Tribunal Federal, vão lhe perseguir. Como assim? Como assim, Berenice? Jornal Cidade Online, amigos que estão nos vendo. Nós temos o direito como cidadão, nós podíamos ser advogado como cidadão, buscar um advogado e representar contra o ministro, ora. Bolas. Inclusive, o senhor representou, né, contra o ministro Celso de Mello na Procuradoria-Geral da República pelo suposto crime de abuso de autoridade, quando ele retirou o sigilo aí da reunião ministerial. Eu trouxe essa matéria aqui. Exato, eu estou até aqui com a lei. Eu vejo o que é que diz a lei de abuso de autoridade. Essa lei foi iniciada pelo Ministério Público Federal, na época em que o Ministério Público Federal estava sendo visto como a vedete da justiça, como o grande, né, aquele exagero que até eu fiz também, a gente depois viu que não era bem isso, e propôs aquelas 10 medidas de combate à corrupção, inclusive por lei de iniciativa popular, projeto de lei de iniciativa popular, transformaram em lei de abuso de autoridade, que no final está sendo boa, porque realmente o Poder Judiciário, o Ministério Público e as autoridades constituídas, eu não vou falar sobre o Poder Judiciário e o Ministério Público, tem Defensoria Pública, a própria OAB, instituição OAB, polícias, etc.,
todos têm que submeter à lei. Então, essas pessoas que têm poder decisório, poder de constricção penal, poder de polícia administrativa, têm que submeter à lei de abuso de autoridade. Prefeitos, governadores, agora na pandemia, estão cometendo arbítrios. Essas pessoas precisam ser punidas por crime, sim. Então, veja bem, o artigo 28 da lei, que foi a qual eu sugeri a capitulação desse ato, porque eu não estou acusando o ministro de nada. Nós não podemos acusar as pessoas assim. Eu apenas peguei a conduta do ministro, que foi, vamos relembrar, suspender o sigilo. Veja bem, para as pessoas em casa entenderem, nós temos um inquérito penal aberto, o Procurador-Geral da República, porque o fato tem a ver com o Presidente da República, então cabe ao Procurador da República e só a ele pedir abertura ou não de inquérito ou entrar com ação penal, chamada denúncia. Ele pede ao juiz, olha como é que funciona o sistema acusatório brasileiro, que é comum nas democracias também. Ele requer ao ministro do Supremo a abertura do inquérito para que ele possa ser aberto, porque ele não abre sozinho também não. E isso foi para o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello disse ok. O ministro, ex-ministro Moro, saiu falando aos cotovelos, dizendo, ele já deu entrevista no Roda Viva dizendo que o presidente não interviu em nada, sempre disse que o presidente não interviu em nada, que não tinha nada disso, e aí de repente começou a dar a entender que interviu. Então o Procurador-Geral da República, e aqui meus parabéns a ele, eu acho que ele agiu muito corretamente, de forma imparcial e correta, ele levou logo, no mesmo dia, o assunto para o Supremo e abriu o inquérito. Ele chamou para si a responsabilidade. Porque como Procurador-Geral da República, ele não tem que ficar sentado sem fazer nada, não, como era na época de Fernando Henrique, Geraldo Brindeiro, que era chamado de engavetador-geral da República. Ele tem que agir. Então, quando ele percebeu que esse fato do Moro ia ser utilizado pelos partidos políticos, seja eles quais forem, para abrir CPI, fazer confusão, desestabilizar o país, o que é que ele fez? Ele falou, vou pegar os fatos e investigar. Se tiver algo errado, vai aparecer e vai ser punido. Seja Bolsonaro, seja Moro. Pois bem, ele fez correto, pediu a abertura do inquérito, tanto fez correto que o ministro Celso de Mello concordou com a abertura, viu que havia justo motivo, que é o que fundamenta a abertura de um inquérito. O inquérito policial penal, né? Ele é sigiloso, não é tudo numa república, que por ser república tem que ser aberto, publicidade, não é tudo, não. A publicidade daquilo que interessa ao público. Se você tem um inquérito e ali está se avaliando situações que você não sabe até que ponto são verazes, se são corretas, se precisa de uma contraprova, etc., você não expõe o público justamente para resguardar os direitos fundamentais das pessoas, para não expor a minha, a sua e a honra de outras pessoas ao público, à imprensa. Quer dizer, você descobre, tem interceptação telefônica, como teve aquela de Temer, falando, tem que manter isso, viu? Quer dizer, você não sabe o que é o viu. Aí você divulga na imprensa, você mancha a imagem da pessoa por resto da vida, a pessoa não tem emprego, a pessoa não é eleita, você interfere na eleição, você interfere na economia, você interfere na estabilidade do país. Então o inquérito penal, para as pessoas em casa entenderem, ele não pode ser público, só excepcionalmente. Então veja bem, ele pediu a abertura do inquérito, e nesse inquérito foi solicitado pela parte do ministro Moro, ex-ministro Moro, o vídeo da reunião, que o presidente já tinha falado que ia publicar. Ele falou, vou publicar o vídeo da reunião. Então ele guardou o vídeo, um vídeo que não é obrigatório o presidente ter. O presidente da República tem uma série de prerrogativas por ser chefe de Estado e de governo. Que não são respeitadas. Questões a serem tratadas sozinho, com os ministros, com o seu celular, né, que você tocou nisso aí, com o chefe de Estado de outros países. É o presidente da República que decreta guerra contra o Estado estrangeiro. É o presidente da República que fecha acordos internacionais, claro que sempre com a aval do Congresso. Mas veja o grau de importância, isso é sério. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas, dentro de uma democracia. Pois bem, então o vídeo da reunião pode ser uma prova. Por isso que o ministro Celso de Mello corretamente autorizou, determinou que fosse entregue. E o Procurador-Geral da República concordou. Só que o vídeo, se o vídeo traz lá conversas aleatórias, assuntos que não, de pastas... Que eu falei a vocês, ó. Nada tem a ver com o objeto da investigação, isso precisa ser excluído, preservado. Ainda que o vídeo fosse entregue na íntegra, que eu até concordo, porque como é que o próprio indiciado, o próprio investigado vai decidir, presidente, eu vou tirar isso ou aquilo. Tudo bem, que ele enviasse para o ministro do Supremo, presidente do inquérito, o vídeo inteiro. Até aí, tranquilo. E o ministro do Supremo tem a responsabilidade
ter o denodo do seu cargo elevado, seja ele do ministro Supremo ou do juiz comum, não importa. Eu estou dando um exemplo com o ministro Supremo. Ele teria de assistir isso e verificar, olha, onde é que o presidente tem falas intercaladas com o ministro na época Moro, para que isso tenha alguma relevância ou possa, para o acusador, que não é ele o ministro do Supremo Acusador, ele não tem esse poder, quem tem o poder é o PGR. Se não fosse o PGR, nem inquérito existia. Veja bem a situação para o público entender, cara. Então, eu vou recortar essa parte e vou mandar para a Procuradoria. Ou então, procurador, diga qual é a parte que o senhor quer que corte. O procurador disse, só a parte que interessa ao inquérito. Ele não ouvindo o órgão acusador, o pessoal que tem em casa ouvir, só abre inquérito e só processa se o procurador pedir. O juiz não pode fazer isso. Você está entendendo? Isso é época do absolutismo monárquico. Isso é época da ditadura, da tirania, que o mesmo rei, o monarca, fazia tudo. Então o ministro Supremo, indo contra o procurador-geral, o ministro Celso de Mello, com aquela velha forma dele de julgar, que é direito dele, 55 páginas, e vai com o fundamento daqui, dali, para dizer o seguinte, que ele vai levantar tudo em nome da publicidade, que é um argumento que engana as pessoas. Então você pega o vídeo praticamente integral, tanto que você ouve o Abraham Weintraub, você vê o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, falando em Partido Comunista, aí tem assim, bloqueado por determinação judicial. Todo mundo sabe que o que está bloqueado é chinês. Ou seja, ele deu um jeito de bloquear as partes que seriam de pontos sensíveis de relações internacionais, que mesmo bloqueando a gente sabe o que é que foi dito. É um absurdo, desrespeito. Mas eu queria saber do senhor, depois de tudo isso que está acontecendo, o que o senhor acha que vai acontecer com o Brasil, tendo em vista aí esses últimos acontecimentos? Parece que a corda já foi esticada ao limite, né? O que a gente pode esperar? A corda está sendo esticada ao limite desde o início do mandato do presidente Bolsonaro. Isso precisa ficar claro para quem está nos ouvindo. Ele foi eleito com quase 58 milhões de votos. Terceiro ou quarto presidente no mundo inteiro com mais votos. A eleição ocorreu de forma límpida, sem nenhum tipo de questionamento de abuso de poder político, abuso de poder econômico. Pelo contrário, sobrou de verba da campanha dele, que foi muito restrita. Ele foi atacado de todos os lados, ele sim com fake news. O que é que seriam fake news? Notícias fraudulentas, notícias inventadas para poder denegrir a imagem das pessoas. E eles estão, quando eu falo eles, quem é? Pessoas, autoridades que eu não posso aqui nominar, porque eu estaria julgando de forma antecipada. A todo tempo, infiltradas pessoas comunistas, de pensamento, como disse o Jair Disseu, né? Nós vamos agora tomar o poder, não pela eleição, mas pela força, pelas armas. Falou então, isso. Assim, essas pessoas, elas estão tentando, de todas as formas, com seus tentáculos dentro dos poderes, seja do Ministério Público, que critica o Aras porque ele foi escolhido e não ficou na lista tríplice. Essa lista tríplice não tem nenhuma previsão legal. O Aras é contra a lista tríplice. A lista tríplice é corporativista. Então, ficam dizendo que ele está com o presidente, ele é procurador-geral da República, tem que ser respeitado a instituição do Ministério Público Federal. 2, eles ficam por dentro do Ministério Público Federal, eles ficam por dentro do Judiciário, com pessoas, ministros dos tribunais superiores, indicados pelo PT, juízes com formação comunista, soltando preso durante o Covid. A gente está vendo aí. Cara, se o lugar melhor para ficar é dentro de casa, por que a casa deles, que é a penitenciária, é ruim para ficar? Eles têm que ser soltos, para sair o hábito macio, o João de Deus. Então, são essas mentes doentias que estão sendo usadas por esses artífices. Rodrigo Maia, pessoal da esquerda, pessoal dos isentões, esse Alessandro Vieira, que está propondo esse projeto de lei que vai ser votado terça-feira sobre as fake news. Agora eu estava vendo mais cedo na CNN o Ângelo Coronel, que é aqui da Bahia, que é totalmente comprometido com o PT, dizendo que ele é imparcial. Ele nem se perguntar ele o que é fake news, ele não sabe nem traduzir, bobear. E ele falou numa rádio aqui, numa TV aqui de Salvador, dizendo que o Carlos Bolsonaro, se não for depor, ele vai com base na arma. Quer dizer, ele é imparcial. Então, assim, inquérito de fake news, CPMI de fake news. O que estão querendo fazer é criminalizar mídias independentes. E eu não digo nem alternativa, porque o que é alternativa? O correto é a mídia televisiva? É a rádio? A televisão tem desde a década de 50.
Desde o pós-guerra tem televisão. Então, assim, as mídias sociais, porque a internet gerou um boom no mundo, depois, principalmente depois de 2007, e nós conseguimos, como eu estou aqui agora, dar entrevista, nos conectar, conversar, falar, também noticiar pela internet. Os próprios jornalistas fazem isso, profissionais. Então, assim, estão tentando criminalizar a voz do cidadão, a forma que o cidadão tem de falar. Então, assim, isso é muito grave. E eles estão usando dessa forma. Eles estão vindo... Agora houve uma denúncia do próprio Alan dos Santos, do Terça Livre. Um abraço, Alan, Ricardo Roverã, que são também pessoas muito queridas. Nessa última ação que houve da Polícia Federal, a mando do senhor Alexandre Moraes, sem Ministério Público, ele sendo o próprio investigador, o próprio julgador, um absurdo. Né? Primeiro teve um grande impacto, a própria Associação Brasileira de Imprensa condenou, porque foi contra a revista Cruzoé. Depois, quando foi contra a rede social, eles não disseram mais nada, a imprensa tradicional não disse mais nada. Mas o que é que eu quero dizer? O Alan dos Santos falou, teve a reunião dos ministros na casa do editor lá do livro, junto com o Maia, junto com a Columbre, para poder caçar a chapa do presidente Bolsonaro e Mourão e tirá-los do poder e botar Maia como presidente. Imagine. E realmente o ministro Alexandre de Moraes, semana que vem, vai assumir o posto como um dos 7 ministros do TSE. E isso que o Alan dos Santos falou, que alguém poderia dizer que era fake news, foi confirmado pela CNN ontem de noite, no 360. Então, assim, está se tentando de todas as formas, ele respondendo objetivamente, está se tentando de todas as formas se imprensar o governo Bolsonaro, que é um governo que vem atuando, em primeiro lugar, de forma correta, eu digo, sem corrupção, incorruptível, punindo quem deve punir, tirando do cargo quem foram muito poucos casos que tem algum tipo de possibilidade de ter mácula na sua atuação. E um governo que já fez a reforma da Previdência, claro, com a ajuda da Câmara, porque tinha interesse também de muitas classes envolvidas nisso, mas assim, um governo que veio para representar o povo brasileiro, a vontade do povo brasileiro. Mas essas pessoas que estão agindo para derrubar o presidente Bolsonaro, estão agindo porque eles estão sedentos da corrupção que acabou no Brasil. A corrupção, eu vou usar até a expressão que o Bolsonaro falou, acabou, só não vou xingar. A corrupção acabou no Brasil, praticamente. A gente tem ainda a Operação Faroeste aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, dentro do Judiciário, Legislativo, Executivo, sempre vai existir a corrupção, isso é no mundo inteiro, até no país escandinavo. Mas eu quero dizer o seguinte, que dentro da presidência do Bolsonaro, pela primeira vez na história, não tivemos um governo limpo. Eu acho o seguinte, muito sinceramente, Berenice, e amigos do Jornal da Cidade Online, se tentarem abrir o impeachment contra ele, se abrirem o impeachment contra ele, eu acho que é o ponto focal. Ou se, através do TSE, tentar se abrir o processo ilegitimamente, através da eleição de Moraes, para a cassação da chapa, eu acho que com certeza o presidente vai reagir como ele prometeu, junto com as Forças Armadas. Não digo golpe, nada disso não, mas no sentido de uma mediação para que os poderes voltem aos seus devidos lugares, cada um possa exercer sua função correta, executivo como executivo, legislativo fazendo lei, e o Supremo, o Judiciário, principalmente encabeçado pelo Supremo, julgando e respeitando, acima de tudo, aquilo que ela deve guardar, que é a Constituição do Brasil, que é o motivo pelo qual estamos aqui falando e de forma livre e democrática expressando nossa opinião. Muito bem. Obrigada, viu, doutor Henrique Quintanilha. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília para o Jornal da Cidade Online. Bom, gente, não vou comentar nada. O vídeo tá longo. Eu acho que ficou bem esclarecido. Se os caras tentarem alguma... Vocês viram as colocações dele ali, né? As comparações com outros países. Infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal se tornou aquilo que todo mundo costuma dizer: uma vergonha nacional. Infelizmente. É triste a gente dizer, não dizemos isso com alegria, é com tristeza, mas é verdade. Canal Brasil Notícias, voltamos com mais informações. Fui, galera.